Desejo que a graça e a paz de Jesus permaneça conosco aqui também, que Deus possa estar nos conduzindo. Uma alegria poder ter esse momento também, pastor Alfredo, demais, né? Nós entendemos que fazemos parte de algo que é muito maior do que nós mesmos e que estamos a serviço do reino de Deus em primeiro lugar, mas queremos fazê-lo isso também através da nossa igreja. E eu gostaria de hoje à noite compartilhar com vocês uma palavra que talvez expressasse um pouco também do que são sonhos, do que são projetos, do que eu vislumbro como direção de Deus para nós. Gostaria, quem sabe, que essa palavra ficasse como algo que é um sonho de Deus, mas também meu, para essa igreja. E eu diria assim, se a gente terminar a nossa história aqui, tendo uma igreja que reflete aquilo que nós queremos olhar a partir da palavra nessa manhã, eu me sentirei um pastor realizado aqui nessa igreja. E olhando para aquilo que eu chamei essa palavra hoje à noite de graça, redenção e discipulado. 3 palavras, quero desenvolvê-las depois: graça, redenção e discipulado. Eu imagino que talvez você já tenha ouvido no contexto das igrejas pessoas dando testemunhos a respeito de como elas foram usadas por Deus, de como Deus as usou para fazer a sua obra. Talvez você já tenha percebido também como essas pessoas, elas são admiradas no contexto da igreja. Talvez você já tenha ouvido uma frase assim: poxa, como essa pessoa é usada quando ela canta, como essa pessoa é usada por Deus quando ela ora, quando ela prega, quando ela aconselha alguém. É de fato algo muito bonito, é de fato algo muito especial, é de fato algo muito significativo, podermos ser usados por Deus com o que somos, mas também apesar do que nós somos. Mas a pergunta que eu queria deixar: será que esse é o maior propósito da nossa vida? Será que isso de fato é a coisa mais importante da nossa existência como discípulos de Jesus? Como crentes em Jesus Cristo? Como igreja de Jesus Cristo? Aqui localmente, mas também além. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que fala um pouco sobre isso, que a gente possa recebê-la juntos, que Deus nos guie. Ela está lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, e também o versículo 15. A palavra também está projetada aqui à frente, se você quiser abrir a sua Bíblia. 2 Timóteo 2, 1 e 2, versículo 15. Paulo escreve assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, quem escreve então essa palavra é o apóstolo Paulo, o grande apóstolo, o grande líder da igreja primitiva, talvez o maior líder que a igreja tenha conhecido na sua história, para o seu discípulo jovem Timóteo. Timóteo, que Paulo conheceu em uma das suas viagens missionárias, conforme está relatado especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Paulo, um homem que serviu a Deus, um homem que foi usado por Deus, que planta várias igrejas, que pastoreia muitas pessoas e que, passando em determinado lugar, encontra um jovem chamado Timóteo, do qual ele escuta boas referências. Um jovem que tem boa conduta, um jovem de fé, um jovem que conhece a palavra, que ele recebeu da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd.
E por isso tudo, Paulo agora convida Timóteo para ser parceiro na missão. E Paulo convida Timóteo para uma caminhada conjunta. Nessa caminhada, Timóteo é preparado, Timóteo é fortalecido, Timóteo é lapidado no seu chamado pessoal. Vejam, um jovem crente que é acompanhado, que é conduzido, que é ajudado por um crente mais experiente, por um crente mais velho. A gente chama isso de discipulado. E vocês vão me ouvir falar muito disso aqui, enquanto eu for pastor aqui dessa igreja. Discipulado é isso. Depois vamos falar um pouco mais. Alguém que caminha com alguém, que com a sua experiência, com o seu conhecimento, ajuda o outro na jornada da fé. Agora, mais tarde, Paulo aqui escreve então para Timóteo, que está liderando uma comunidade, para fortalecê-lo, para motivá-lo, para apoiá-lo, para orientá-lo no testemunho do Evangelho e no pastoreio de pessoas. E eu creio que aqui temos palavras muito inspiradoras que podem também nos ajudar, e esse é o meu desejo. Eu quero destacar 3 pontos do que Paulo diz aqui. Primeira, Paulo fala para Timóteo: fortifique-se na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que seria isso, fortificar-se, fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus? Para nós compreendermos a graça, para nós caminharmos na graça, para nós nos fortalecermos na graça que há em Cristo Jesus, nós precisamos entender algumas coisas que vêm antes. Nós precisamos entender, e nós precisamos acolher a consciência do pecado. Nós precisamos nos reconhecer diante de Deus como pessoas que por nós mesmos estão numa condição de separação de Deus. Pecado é isso. Pecado não são coisas erradas que a gente faz. Pecado é uma condição na qual nos encontramos, a condição de separados de Deus, pela decisão dos nossos primeiros pais, de romper com o Criador. Nós herdamos essa condição, e também por causa dela, nós decidimos também conduzir a nossa vida do nosso jeito. Também decidimos tocar a vida de forma autônoma, separada, desconectada do Criador, a fonte de vida. E o resultado disso é a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. É nessa condição que a humanidade se encontra. O apóstolo Paulo diz, inclusive, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Toda a humanidade está nessa situação, nessa condição. E por causa dessa condição é que a gente faz as bobagens que faz. É por causa dessa condição que tomamos decisões equivocadas. Por causa dessa condição é que machucamos os outros. Por causa dessa condição que nos machucamos. Por causa dessa condição é que constantemente vivemos mergulhados na idolatria, na imoralidade, na injustiça social, entristecemos o coração do Pai, nos machucamos uns aos outros. E se você acha que já está ruim, tem como piorar. Porque não tem absolutamente nada que você e eu possamos fazer para mudar essa situação. Não tem nada que você e eu possamos fazer por nós e de nós mesmos para mudar essa situação. Mas claro que melhora, e melhora bastante, porque Jesus Cristo decide resolver o nosso problema. O Pai decide intervir na nossa história, e Ele mesmo vem a nós, em Jesus Cristo, e assume a conta da nossa ruptura. Jesus Cristo naquela cruz paga o preço
da nossa desobediência, paga o preço da nossa teimosia em viver por conta própria, em viver desconectado de Deus nesse mundo. Ele na cruz nos perdoa, Ele na cruz nos reconcilia com Deus de graça, de graça. Para nós nos fortalecermos nessa graça, nós precisamos compreender a dureza da queda, nós precisamos compreender a desgraça da queda, e de todas as consequências disso na nossa vida pessoal, mas também no contexto de toda a humanidade. Fortalecer-se na graça é constantemente ter diante de nós essa consciência de que pecamos, estamos destituídos da glória de Deus e por nós mesmos destinados à morte eterna. Mas ter simultaneamente a consciência do grande amor de Deus por nós. Conforme o apóstolo Paulo diz, vem a nós, morre por nós, sendo nós pecadores. Fortalecer-se na graça é desesperar de nós mesmos, mas nos lançarmos nos amorosos, graciosos, misericordiosos braços do nosso Salvador Jesus Cristo. Então isso é a primeira coisa fundamental. Meu desejo, a minha oração, que a comunidade do Redentor seja uma comunidade consciente da graça de Deus. Sejamos livres de toda autojustificação, sejamos livres de todo orgulho, de toda vaidade, que sejamos uma igreja desesperadas de nós mesmos, que ao olharmos para nós desesperemos de fato, pela consciência de quem nós somos e do que nós somos capazes. Mas que simultaneamente nos lancemos nos amorosos, graciosos braços do nosso Redentor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele se envolva no discipulado e que a gente se envolva no discipulado. Ele diz: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para ensinarem também a outros. Aqui tem duas coisas importantes que nós precisamos entender. A primeira, ninguém tem ministério se não ouvir o que os apóstolos dizem. Ministério tem quem ouve o que os apóstolos dizem. E a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. É de lá que vem a nossa orientação. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a Bíblia só reconhece um ministério, o ministério da reconciliação. Tudo mais que nós fazemos, inclusive as coisas que nós chamamos de ministério, ministério de louvor, ministério de visitação, ministério de oração, ministério de acolhida, precisa estar a serviço desse ministério. E todos os títulos que nós damos uns aos outros, inclusive o título de ministro, precisa estar a serviço desse ministério. O ministério da reconciliação. No contexto da reforma luterana se chamou isso de sacerdócio geral de todos os crentes. Todos os que ouvem o que os apóstolos dizem, que é o que Paulo diz aqui, o que de mim ouviste, Timóteo. Timóteo não se faz ministro do Evangelho. Timóteo não se cria ministro do Evangelho. Ele é fruto do que ele ouve do apóstolo Paulo nessa jornada de discipulado. Todos aqueles que assim ouvem a doutrina dos apóstolos, que ouvem o Evangelho, que se rendem a ele, são ministros, são sacerdotes, a serviço do único ministério, o ministério da reconciliação. São todos ministros a serviço do Supremo Ministro, Jesus Cristo. A reforma, volta a dizer, chamou isso de sacerdócio geral de todos os que creem em Jesus. Todos os que creem em Jesus são autorizados
a levar pessoas a Deus, a levar Deus às pessoas, e através de Jesus Cristo, entrar naquilo que na antiga aliança era chamado de o Santo dos Santos, a presença de Deus. Eu arrisco dizer, na minha modesta opinião, e talvez tenha gente aqui com mais autoridade dizer isso ou me desmentir depois, mas daí a gente faz isso nos corredores. Na minha modesta opinião, foi esse o assunto que tornou a reforma insustentável dentro da Igreja Católica. O sacerdócio geral de todos os crentes. Muita outra coisa se aguentou. Mas essa coisa de botar a Bíblia na mão de todo mundo, essa coisa de dizer que todo mundo tem acesso a Deus, que o véu que separava já não separa mais. O clericalismo que imperava naquele contexto não suportou. E isso não é tão simples assim como a gente acha que é. Porque até algumas traduções da Bíblia não nos ajudam daí. Conversei com o Martin nessa semana sobre isso. Se você ler Atos 6, tem uma história interessante. Tinha o trabalho social lá da igreja primitiva, tinha o sopão para as viúvas, que não tinham pensão do INSS. A igreja se importava com elas. E um grupo de mulheres, de viúvas, que eram assistidas pelo sopão lá diário da igreja, reclamou que estava sendo esquecido. Os apóstolos reúnem, eles conversam, eles precisam decidir esse negócio, e aí de repente tem uma fala de Pedro que diz assim: não é certo a gente se dedicar ao serviço das mesas e parar com o ministério da palavra. Só que tem um detalhe. Lá 2 vezes a palavra usada é diaconia. A tradução devia ser: não é certo a gente parar de servir a palavra para servir as mesas. Por que quando é para a palavra está escrito ministério nas traduções? Será que não tem um ranço de clericalismo no contexto das traduções? Mas não são traduções católicas, apesar do Almeida ser católico, né? A NVI também traduz assim. É que nesse particular, muitas vezes, nós evangélicos somos muito mais romanos que os católicos. E quando a gente pensa o uso da palavra ministério no contexto da política do Estado, daí a coisa piora mais, porque ministro manda, não serve. Queridos, não é essa a visão de ministério quando nós olhamos para a palavra. Onde há alguém que ouve o que os apóstolos dizem, se rende ao Evangelho, ali nós temos um ministro, ali nós temos um sacerdote. Este agora, por sua vez, irá transmitir o Evangelho a pessoas fiéis, idôneas, que o transmitirão a outros. Ou seja, farão discípulos de Jesus que farão novos discípulos de Jesus. E eu diria assim, no processo do discipulado, a gente não para quando a gente fez um discípulo. O serviço está completo quando a gente fez um discipulador. O meu desejo, a minha oração, eu disse que vocês vão ouvir falar muito sobre isso aqui, é de que a gente compreenda isso. Se eu creio em Jesus Cristo e eu confesso como meu Senhor e Salvador, o que é obra dele na minha vida? Quando eu me rendo a isso, eu sou ministro, eu sou sacerdote, eu sou chamado a compartilhar a outros aquilo que eu recebi, e instruí-los, e prepará-los, e acompanhá-los para que eles façam isso adiante. Em terceiro lugar, seja usado, mas seja aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por que eu puxei esse versículo 15 para junto desses 2 primeiros? Para a gente não esquecer que o envolvimento com o discipulado não é mérito diante de Deus.
não é mérito diante de Deus. O serviço a Deus, o anúncio do Evangelho, a caminhada com outros no trilho do Evangelho, é igualmente graça, é igualmente privilégio, e eu o faço em gratidão. O risco é a gente dizer, eu já conheci a graça, eu já me rendi ao Evangelho, agora eu estou fortalecido nessa graça, agora eu vou me envolver com o discipulado, olha como eu sirvo, olha como eu oro, olha como eu prego, olha como eu visito, olha como eu ministro outras pessoas, olha como eu ensino, caminho com outros, agora o mínimo que eu espero é que Deus me abençoe. Agora o mínimo que eu espero é que Deus resolva as minhas paradas, porque olha só como eu sou bom, olha como eu faço, olha como eu trabalho. Queridos, ser usado com Deus, por Deus, não é grandes coisa não, não é grandes coisa não. Aliás, a Bíblia diz que até uma mula ele usou, né? E que se a gente não fizer, ele pode chamar pedras para fazê-lo. Jesus alerta isso em Mateus 7, 21 e seguintes, quando ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não tenho dúvida de que essas pessoas a quem Jesus está falando foram usadas por Deus. Foram usadas para profetizar, foram usadas para expulsar demônios, foram usados para operar milagres, foram grandemente usados por Deus. Mas vejam que não há mérito nenhum nisso. Ser usado por Deus também é graça. Ser usado por Deus é sim um privilégio, ficamos muito honrados e felizes quando podemos fazer parte da obra que Deus estabeleceu, para a qual Deus nos chamou, mas nunca esqueçamos de que isso faz parte da graça, da misericórdia, é um grande privilégio de Deus, e que o servimos em gratidão, em louvor, em adoração, e não achando que agora, porque o servimos, somos a última bolacha do pacote. Toda a honra, toda a glória é dele. Portanto, que sejamos sim usados, mas que sejamos sim aprovados. Essa semana uma pessoa aqui nos corredores da igreja disse, pastor, a gente ainda vai ter de novo 3, 4 pastores na Redentor. Eu sei o que essa pessoa quis dizer, mas eu não quero me contentar com 3, 4 pastores, nem com 10 ou 15, por que não 150 pastores, saindo essas portas afora, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, 200 pastores e pastoras, 300 pastores e pastoras, que ouviram o que os apóstolos nos deixaram, como Paulo disse para Timóteo, pessoas que se rendem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, reconhecem nele o único suficiente Salvador, aquele que nos reconcilia com Deus e nos dá o ministério da reconciliação, e que rendidos a essa grande boa notícia, saiam portas afora, para os seus trabalhos, para as escolas, para as suas empresas, saiam para as universidades, saiam para as ruas, para os bairros, saiam para essa nossa cidade, encostem em alguém e sejam ministros sobre a vida deles, sejam sacerdotes sobre a vida deles, sejam pastores dessas pessoas. Queridos, obviamente nem todos serão pastores ordenados pela denominação. Me considero um privilegiado por ter passado processo de formação, me considero um privilegiado em ser pastor ordenado dessa igreja, me considero um privilegiado em poder me dedicar de tempo integral ao ministério, mas não me iludo
de que o que eu consigo fazer seja suficiente para que vocês que estão aqui hoje à noite sentados sejam pastoreados, de fato e de verdade. Não me iludo de que eu sozinho consiga ir muito além daquilo que essa cidade demanda e clama, de presença do Evangelho, de transformação que vem do Evangelho. Agora, o que Deus nos chama é para a gente olhar ao nosso redor assim e ficar de olho em alguém que já caminha mais tempo na fé. E isso nem sempre é quem tem mais idade. Mas que a gente olhe ao redor e perceba alguém que tem mais experiência na fé, mais conhecimento da palavra, e certamente tem gente ao nosso redor que esteja nessa condição, e a gente encoste nessa pessoa e diga: você caminha comigo? Você me ajuda? Você cuida de mim? Mas que ao mesmo tempo olhe para o outro lado e veja pessoas que estão chegando. A fé, pessoas que estão chegando no contexto da igreja, e a gente encoste nesse também, e a gente convide a pessoa: vamos caminhar junto, vamos caminhar junto, e assim a gente vai criando uma rede de cuidado, tão necessária no nosso tempo. Aquilo que o Eduardo falou no começo, aquilo que o Dudu falou no começo, é isso. Há um clamor por vida, há um clamor por esperança, há um clamor por dignidade. Eu disse essa semana, num contexto para algumas pessoas, eu creio que nós vivemos um dos tempos mais desafiadores para a igreja. Talvez um dos tempos que na história mais se assemelha ao tempo da igreja primitiva. Lá era pré-cristão, nós vivemos um tempo pós-cristão. Mas nós vivemos talvez o tempo das maiores oportunidades, porque eu estou plenamente convencido de que quem tem resposta para esse clamor é a Igreja de Jesus Cristo, que é o povo de Deus em missão na terra. O meu desejo, a minha oração é que assim a gente viva como comunidade do Redentor, que assim a gente viva individualmente como discípulos de Jesus nesse tempo, e que a gente, tendo ouvido o Evangelho e se rendido a Ele, se entenda como alguém que é chamado a transmitir isso para quem está por perto. E que a gente treine essa pessoa a que ela também faça isso adiante. E que com isso a gente chegue longe, para a honra e glória do Senhor Jesus e para estabelecer sinais do reino dEle, aqui e agora, onde Deus nos colocou. Que Ele nos ajude. Amém? Assim como estamos, vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e nós queremos acolhê-la no nosso coração. Que o Teu Espírito Santo testifique, confirme essa palavra, conforme a necessidade de cada um de nós, e que a gente assim, a partir dela, também viva nesses dias que estamos diante de nós. Pai querido, fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.